Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Espiritismo e Religião. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos que nos afastam de Deus. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a importância dos pensamentos, né? E como a gente transformar esses pensamentos para nos aproximar de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os sentimentos, né? Obviamente, se a gente fala dos sentimentos que nos afastam de Deus, o oposto desses sentimentos são os sentimentos que nos aproximam de Deus. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Quem tem o livrinho aí, página 140. Benefícios pagos com a ingratidão. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Página 140, benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Isso é muito sério. Inclusive, uma época que eu trabalhava como secretária executiva, né, a esposa de um chefe, ela falou assim, a gente é uma pessoa muito boa, muito gentil, e ela falou assim, a gente deu um móvel para um funcionário que estava aqui, ele foi embora, nem falou tchau direito, não sei o quê, fiquei tão chateada. Aí eu contei, e eles são judeus, e aí eu contei sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu expliquei que eu estudava e tudo, e olha que bacana, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o ponto de vista de Jesus para essa pessoa. Bom dia, Mi, seja muito bem-vinda. Então, olha só, o que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Ou seja, poxa, eu fiz o bem para aquela pessoa e ela nem me agradeceu, nem me retribuiu, ainda foi falar mal de mim, né? Ainda falou que eu não fiz mais que obrigação. É mais ou menos esse olhar. Olha só, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E foi isso que eu comentei com essa pessoa, que ela falou, né, que ajudou o funcionário foi embora, nem falou nada, nem falou tchau direito, tudo. E foi o que eu falei. Falei, o evangelho que eu estudo, segundo o Espiritismo, tudo baseado, né, nos ensinamentos de Jesus Cristo, eles falam que muitas vezes a ingratidão vem para testar o real motivo da gente fazer o bem. É claro que a gente fica triste e decepcionado, porque a gente sempre espera uma reciprocidade, espera, né, um carinho vindo do outro, que muitas vezes é o que nós faríamos, né? Exercer a gratidão. Mas é justamente isso. Nós precisamos nos tornar pessoas boas simplesmente por se tornar uma pessoa boa. Eu estava até pensando nisso esses dias também. Eu estava ouvindo um áudio também ontem, inclusive, que a pessoa falava. E é uma pessoa que trabalha com Teta Healing, tudo bem, uma pessoa com uma mentalidade muito bacana. Mas ela falava assim, porque sobre o universo te dá em troca e tudo. E claro, o bem que a gente faz, sobre a generosidade. E é claro que existe um equilíbrio entre dar e receber que precisa ser exercido. Porém, nós precisamos fazer o bem simplesmente por fazer o bem. O ser humano evolui através da prática ativa do bem. Não importa se quem recebe essa prática ativa do bem
vai te reconhecer ou vai ter gratidão por você. É aquela história, né? Jesus falou que ia jantar na casa de uma pessoa e aí bateu uma senhora pedindo um pão. Ele falou, eu não posso que eu tenho convidado para o jantar. Depois bateu um viajante pedindo uma comida. Não posso, tenho uma visita para jantar. E aí depois Jesus não foi e ele falou, mas Jesus, eu fiquei te esperando. Ele falou assim, mas eu fui na forma daquela mulher, na forma daquele viajante, e você não me alimentou. Então tudo que a gente faz para Deus, a gente faz para a vida, né? Até em termos quânticos, assim, você faz pro universo. E não importa se o que o outro recebeu ou não, ele foi grato ou não foi grato. Então vamos lá. Sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que há uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e quererá reparar a sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim, e assim, eu dei um exemplo simples, mas existem exemplos muito mais sérios, né, de pessoas que se dedicam a outras uma vida inteira e aquilo não existe um equilíbrio, né, e realmente a sabedoria divina, ela sempre vai organizar tudo, todas as nossas relações, todos os acontecimentos da nossa vida, para que haja a justiça divina, seja nessa vida, seja fora dessa vida, ou seja em outras vidas, tá? Por isso é muito importante que nós cultivemos o que nós queremos nos tornar e o que nós queremos viver na nossa realidade, independente do que os outros fazem pra gente, independente do que o mundo faz pra gente. E por aí vai. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o processo mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Graças a Deus. Então aqui tem alguns pontos, né? Primeiro eu lembrei daquela frase, fora da caridade não há salvação, que foi o que eu falei. Então, a prática ativa do bem. Lembrar que, gente, não praticar o bem também é estar na frequência do mal, tá? Por incrível que pareça, não praticar o bem ativamente também é estar na frequência do mal. Quando a pessoa... É a isenção. A isenção cobra um preço, porque ela não é construtiva e edificante, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da harmonia nos relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? O que é um resgate kármico? Porque aquilo é um karma, aquela pessoa é um karma. O que é um resgate kármico? Um resgate kármico é um contexto onde houve uma situação de talvez um desencontro, talvez uma situação onde houve uma briga, um tirou a vida do outro, e Deus coloca aquelas duas almas novamente juntas para que elas possam aprender o amor, para que elas possam aprender o respeito, para que elas possam compreender as diferenças, tá? E aí a gente acaba entrando naquele ciclo de julgamentos e críticas e reforço negativo dos laços do relacionamento, e às vezes acaba não conseguindo cumprir esse resgate. Mas se você for pro olhar da luz, pro olhar de Jesus e der a outra face, trabalhar com humildade, né? E essa compreensão de que não importa o que o outro fez ou deixou de fazer nessa ou em outras vidas, você vai mandar luz para aquela situação. Você vai ser a melhor versão de quem você pode ser. E é isso que importa, tá? Então,
Por fim, eu quero finalizar essa introdução com uma reflexão que eu fiz ontem no atendimento que eu estava fazendo, né? A pessoa estava numa angústia de que eu já estou muito velha para algumas coisas, o peso da idade. Sim, tem coisas na vida que existe uma faixa, né, de idade que é mais adequada para o que a gente quer fazer e tal, mas a gente pode se reinventar, já falamos sobre isso em diversas lives. O que eu quero dizer é o seguinte, eu falei pra ela assim, olha, o que eu penso na minha vida, eu vou compartilhar o que eu penso na minha vida, quando eu começo a pensar, né, o que eu queria ter feito e não fiz, etc e tal, o que eu penso na minha vida é, se nada der certo, no final da sua vida, você tem que ter evoluído o seu espírito. Você tem que ter melhorado como ser humano. Então, se você amanhã fechar os seus olhos pela última vez nesse plano carnal, a pessoa o ser humano que você se tornou, você está satisfeito com esse ser humano que você se tornou? Você sente um sentimento de, digamos que mesmo que você fale, mas eu tenho que aprender muita coisa ainda, mas você vem caminhando nessa caminhada de aprendizado, né? Vocês estão comigo aqui ao vivo, quem estiver assistindo gravado, principalmente quem sempre assiste, provavelmente tá, né? Porque a gente tá junto aqui nessa caminhada de aprendizado juntos. Mas essa é a reflexão. Não importa o que o mundo fez com você ou deixou de fazer, se as pessoas forem gratas, se alguém te machucou, se a crise tá aí, não importa. O importante, se você perdeu tudo na sua vida, não importa. O importante é o ser humano que você se tornou. Porque as construções aqui do mundo, elas vão ficar quando o seu espírito for embora. As pessoas vêm e vão pela sua vida. Você não pode deixar que elas marquem mais do que deveria. Percebe? Então, quando a gente fala aqui da ingratidão dos outros, é exatamente isso. É a vida te testando para ver o que realmente te move a fazer o bem. Você faz o bem porque você quer receber alguma coisa em troca? Que eu comentei do áudio que eu estava ouvindo. A moça colocou de uma forma como se você tem que receber algo em troca. A gente não tem que receber algo em troca. Eu vou te falar por quê. Porque você flui, e é óbvio, a riqueza, a abundância, em todos os sentidos da vida, quanto mais você usa com sabedoria, né? É a lei da riqueza, das leis morais. Mas Deus vai te dar, porque nós somos fiéis depositários de Deus. Mas você, a partir do momento que você é um canal para Deus fluir através de você, olha Deus fluindo através de você. Ele não para. Então você tem que ter esse olhar de dar, tá? Óbvio, existe um equilíbrio entre dar e receber nas nossas relações, em diversos aspectos, tá? Aqui a gente tá falando de caridade. Vai dar um prato de comida para uma pessoa que está passando fome, vai dar uma roupa para uma pessoa que está passando frio, né? Vai ajudar uma pessoa que às vezes precisa de uma ajuda até intelectual, de uma conversa. Poxa, aquela amiga, sempre que ela precisa, eu ouço ela, mas quando eu preciso ela não me ouve. Talvez não seja uma amizade ideal para você, tá? Mas não guarde rancor. Talvez não seja uma pessoa para você gastar o seu tempo. Talvez ela te veja como um muro de lamentações. Então você tem que repensar se vale a pena manter essa amizade. Mas aquilo que você já viveu com ela, não guarde rancor. Vira a página e segue em frente a sua vida, tá bom? Tomando um chazinho aqui, gente, nesse frio. Vamos fazer nossa oração inicial para a gente começar agora no nosso tema do dia. Então vamos elevando o nosso pensamento, fechando os olhos quem puder. Sente-se confortavelmente, elevando o pensamento, pedindo a presença de toda a equipe espiritual de luz que nos acompanha e nos acolhe, trazendo a presença do Mestre Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos mentores, né, do Evangelho no Lar, que acompanham nossos estudos do Espiritismo. Vamos imaginando, respirando fundo, imaginando uma luz que vai girando em movimentos circulares no seu coração, na sua mente consciente, mente subconsciente, na sua alma. E essa luz vai expandindo através do seu coração, da sua mente consciente, vai descendo até o seu abdômen, envolvendo todo o seu corpo. Todo o seu corpo se torna luz agora. Vamos iniciando esse nosso encontro de hoje, então, com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Ilumine, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações e a nossa alma, para que nós possamos ter o melhor entendimento de tudo que vai ser falado nessa live de hoje e que possa agregar muito valor para a nossa vida, para que nós possamos ter mais felicidade e mais qualidade de vida, bem-estar
estarmos mais alinhados com as verdadeiras conquistas que viemos conquistar nesse mundo. Graças a Deus. Então vamos lá, continuando. Gente, que eu não falei bom dia, Michele, Mariana, bom dia, tá? Tava aqui empolgada na leitura, então vamos lá. Aqui a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os 4 pecados do ego que nos afastam de Deus, os sentimentos que nos afastam de Deus, né? Porque a gente começa a falar o quê? A gente começa a falar de religião, mas a gente precisa entender que a religião ela serve para uma finalidade específica, que é nos conectar a Deus, ao transcendental. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do quanto a nossa parte interna precisa estar em harmonia, em equilíbrio. Qual é o trabalho que a gente tem que fazer no nosso universo interior para que a gente possa ter uma melhor interpretação do que a religião nos convida a praticar, tá? Então vamos lá. Na semana passada a gente viu os pensamentos, hoje nós vamos ver os sentimentos, tá? Em identidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de fluxo mental e corrente mental. Em identidade de circunstâncias como a partícula elétrica, apesar da diversidade dos processos, toda partícula de corrente mental, nascidas nas emoções e desejos recônditos do espírito, lá no fundo, né, do nosso coração, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, se desloca. Então essas partículas mentais elas se deslocam produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Ou seja, o que você pensa determina, o que você pensa e o que você sente, o seu estado mental naquele momento vai determinar o que você vai emanar e o que você vai atrair. A corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar nos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores, que somos nós, que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. O que ele quer dizer aqui? Tudo tem vibração. Até o mineral tem vibração. A planta tem vibração. Tudo tem uma frequência. Animais mais simples, de formação mais simples, também têm uma frequência. Só que nós somos animais com uma capacidade superior, né? O Homo sapiens sapiens. E isso nos torna mais complexo e a nossa energia também. Nos animais superiores, os impulsos mentais já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Para vivermos uma vida cristã, não somente é preciso reeducar os pensamentos, por meio do pensar positivamente, pensar em termos de milagres, né? A confiança na ação de Deus, pensar por meio de uma orientação para o sucesso de Deus, para o êxito, lembrando que Deus sempre deseja o melhor para nós, mas também estar consciente da fonte de poder e de capacitação a nosso dispor. Ou seja, a gente tem que ter esse trabalho de pensamento, mas também entender que existe uma energia, uma força muito grande a nosso dispor que a gente nem imagina e a gente muitas vezes não sabe como utilizar. E a gente vai entender um pouquinho o papel que os nossos sentimentos têm na nossa conexão com essa fonte. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos, Pai Nosso que estais no céu. Mas onde é o céu? Né? O céu, será que é só esse céu físico que a gente vê? Jesus pede que acreditemos em um Deus, mas onde está esse Deus? A gente tem essa necessidade, né? A personificação, a necessidade do físico. Se nós perguntássemos a Adão, ele diria que Deus está no Éden. Se nós perguntássemos a Abraão, ele diria que sempre que precisava de Deus, ele erigia um altar, sacrificava um animal e esperava Deus estar com ele. Às vezes Deus vinha, às vezes não. Se perguntássemos a Moisés, ele diria que encontraríamos Deus no tabernáculo, e de dia na coluna de nuvem e de noite na coluna de fogo, que guiavam, né, os hebreus quando eles saíram do Egito. Mas o tabernáculo no deserto desapareceu.
Se perguntássemos ao rei Salomão, ele diria que Deus habita no maravilhoso templo dele, mas esse templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônicos. Se perguntássemos para João Batista, ele nos diria para irmos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então a gente vai se aproximando cada vez mais. Mediante Jesus, Deus fala a nós e por meio de seu único Filho realiza milagres. Mas Jesus morreu, ressuscitou e também subiu aos céus. E onde então encontramos Deus? Quando a gente fala de igreja, de religião, aonde é? Com certeza é uma casa de Deus, porque existe um ponto de força espiritual lá que é muito importante. Tem equipes espirituais que atuam durante, a prática religiosa, lá nos rituais que estão sendo praticados. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus nos ungiu e nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito, o Espírito Santo, em nossos corações, Eu sempre costumo pensar que a partícula de Deus que nós temos dentro de nós é como se fosse uma estrelinha do céu, que ao mesmo tempo é uma partícula da luz, da consciência, da causa primária de todas as coisas, da consciência superior de Deus. É como se ele fosse uma grande luz poderosa e nós fôssemos uma estrelinha que se destacou dessa luz e veio aqui para o nosso coração, veio aqui para a nossa mente, Então vamos lá, é nele, no Espírito Santo, que habita em nossos corações e nos transforma à imagem de Cristo, onde encontramos Deus. Aliás, nós já aprendemos que é o Espírito Santo que opera a transformação. Deus habita dentro de você, com todos os seus recursos, poder e autoridade. O lugar onde você encontra Deus é no seu coração. Por isso, você pode falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora e receber os seus recursos, os recursos dele, mediante a sua oração e sua fé. Faça de Deus... Desculpa, gente, tem um cabelinho aqui. Desculpa. Faça de Deus a sua fonte. Faça de Deus a sua fonte única. Deus não está dormindo dentro de você. Para imprimir em seu coração o fato de que você possui os recursos que precisa neste instante, que você já possui esses recursos, e cooperar para que Deus flua através de você, é muito importante combater os 4 principais pecados do ego. E é o que a gente vai ver agora, Só quero colocar aqui que é aquele pressuposto de programação neurolinguística que eu adoro, eu sempre comento com vocês, Temos dentro de nós todos os recursos que precisamos, ou então podemos criá-los. Por quê? Porque em essência é como se fosse uma célula-tronco de DNA. Em essência, você já tem a força e o poder pleno dentro de você, que é essa parte de Deus. Só que a gente precisa o quê? Lapidando. E o que, como dizia Carl Jung, o caminho do self. A parte de Deus seria como se a gente fosse fazer esse caminho do self, limpando essas camadas do ego. E aqui a gente vai ver 4 sentimentos que acabam afastando a gente dessa capacidade de reconhecer Deus dentro de nós. Porque aí quando você fala assim, Deus, eu quero te ouvir, Deus, conversa comigo, Deus me mostra um caminho, o que acontece? Olha a nossa primeira passagem do Evangelho. A gente precisa purificar o nosso vaso interior. Você precisa purificar o seu ambiente interior. Por isso que nós precisamos combater constantemente as más inclinações. Porque somente com esse canal limpo é que a gente consegue se conectar e ouvir, se a gente pensar, olha o fluido mental, em termos de frequência, e se conectar com as frequências mais elevadas de pensamentos e sentimentos, e então reconhecer Deus, Primeiro pecado do ego, o ódio. As pessoas sofrem por causa do ódio. Se conservá-lo em seu coração, Deus jamais fluirá através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 da sua fé e da sua paz. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que os outros. Quando Jesus entra no seu coração, todo o poder de Deus passa a habitar em você. Deus vai tocá-lo, cuidar da sua vida e restaurá-la. A melhor maneira de combater o seu ódio é abençoando a pessoa e ou situação
que é o motivo do seu ódio. Você fala assim, pelo amor de Deus, você tá louco, né? Mas a gente pensa assim, é só religião, né? Jesus Cristo falava, se alguém te machucar numa face, dê outra face. Seria pedir para a pessoa que te machucou ser abençoada, seria mais ou menos isso. Mas o Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, ele ensina isso para as pessoas. Ele fala muito de fobias, né? Pessoa que tem fobia de elevador, pessoa que tem fobia de altura, a altura, ela não é ligada a uma coisa física, né? O elevador, ele é uma coisa física. Ou pessoas que têm sentimentos em relação a outras pessoas, medos, né? Ele fala muito sobre você abençoar. Então, por exemplo, a pessoa que tem a fobia do elevador, tem que abençoar o elevador, porque o elevador serve para facilitar a vida da pessoa. Ele conta a história de um executivo, um grande, tipo presidente de uma empresa, e o cara tinha medo de andar de elevador, por algum motivo. Então, ele usava escada pela empresa, né, para ir para os outros andares da empresa, e evitava marcar reunião em outros lugares, preferia marcar no andar dele. História real, tá? Então ele fala sobre abençoar. Por quê? Porque existem processos mentais, neurológicos que acontecem quando a gente positiva o nosso pensamento. Olha a nossa aula passada, né? E aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Então a melhor maneira é abençoar. Por quê? Se você desejar sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro que sujar as mãos. Mas se ao contrário abençoar, a palavra de bênção procederá do seu coração, saindo-lhe pela boca, abençoando você primeiro. Se você não se livrar do seu ódio, não conseguirá entrar em contato com Deus. E aqui tem duas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês, né? A primeira é que outro dia eu estava assistindo uma aula de medicina tradicional chinesa e a professora falava assim, que a língua, ela é uma continuidade no coração, tá? Isso na medicina tradicional chinesa, tá? No sistema oriental. Ela falava que a língua é uma continuidade do coração. Em termos de você observar mesmo a saúde, aqui, né, a Ayurveda, ela observa muito se tem... A língua tem aqueles pontos branquinhos, né, que sugerem que tem bactérias ruins no estômago, tem uma série de coisas aí que eles avaliam. Mas por que eu tô falando isso? E tem aquela passagem bíblica que fala, cuide do que você diz, cuide do seu coração, porque é dele que procede, né? Então, a questão do ódio, ela é muito séria. Todos os sentimentos negativos, mas o ódio, ele é como se fosse o amor ao contrário. E o amor é o sentimento mais sublime, mais puro e mais poderoso. Imagina esse sentimento negativado, tá? Fala o segundo pecado do ego, o medo. Muita gente vive cheia de temor. O semelhante atrai o semelhante, o igual produz o igual. Se você tiver medo, as forças das trevas têm um canal aberto pelo qual atingi-lo. O medo lança um bloqueio em todos os nossos processos de expansão, físicos, mentais, emocionais e espirituais, podendo gerar doenças, desequilíbrios e desarmonias físicas e psíquicas. Entregue os seus temores para Deus, colocando sua fé somente na palavra dele, né? O medo, ele é um dos artifícios mais usados pela força das trevas, mais usados, né? Então, quando você vai olhar pelo lado espiritual, de fato, existe muito da construção cultural pautada em estimular o medo nas pessoas, porque é uma forma muito boa de controlar as pessoas através do medo. Porque aí o que acontece? A pessoa com medo, ela geralmente... O que acontece se aparecer um urso de 3 metros de altura na sua frente e começar a fazer assim... Você não vai falar, ursinho, vem aqui, deixa eu te abraçar e te dar um carinho. Você não vai falar, eu vou agora pegar com as minhas mãos e vou combater você. Porque é difícil conseguir, né? Porque um urso de 3 metros de altura, bravo. Você vai correr. Ou você vai ficar paralisado, né? Congelado. Então é por isso que usam o medo como artifício. Porque é o que acontece. Ou você anda para trás na sua vida, ou você fica parado e não evolui, né? Terceiro pecado do ego, inferioridade. Muita gente é cheia de complexos de inferioridade. Nós, inclusive, temos uma live sobre isso. É a live 22 da Maratona Quaresma Espírita.
podem assistir. Eu lembro, inclusive, que a gente fez uma meditação muito bacana nessa live, tá? Onde a gente fala sobre o complexo de inferioridade. Então, muita gente é cheia de complexo de inferioridade e vive constantemente frustrada. Esse sentimento de inferioridade faz com que nos sintamos incapazes de vencer na vida, gerando pessimismo e até depressão. Edificar-se no amor de Jesus fortalece-nos na fé. Cura-o e treina-o para que confie no impossível ao que crê, dando ênfase a todos os recursos de Deus que estão à sua disposição. E aí, se a gente for olhar no lado de traumas, né, gente, muitos desses traumas, inclusive, principalmente esses 3, eles surgem muito na primeira infância, né? A gente fala, o ódio também ele vem no dia a dia, a gente vai, mas existe a primeira vez que você sentiu isso. E é incontestável que nos primeiros anos de vida nós experimentamos pela primeira vez os sentimentos básicos. Então houve um registro lá. E tudo que a gente vai vivendo, de certa forma, vai acionando gatilhos. E a gente vai acumulando. Imagina 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida. E aí isso tudo vai para os órgãos, fígado, coração, baço. E aí, quando a gente vai ficando doente, claro que tem o estilo de vida, tem as células as células vão envelhecendo, mas o quanto do nosso envelhecimento também é ligado, e das nossas doenças também é ligado ao quanto a gente intoxica o nosso organismo com os nossos pensamentos e sentimentos. Vai revivendo esses sentimentos negativos e a gente vai liberando os processos bioquímicos ligados a ele. Porque imagina uma amígdala cerebral com medo. Você vai viver em constante estado de alerta. Vai estar sempre liberando adrenalina, cortisol. Olha só. Percebe? Imagina uma pessoa com complexo de inferioridade. Ela nunca vai ser capaz de conseguir fazer nada, porque ela vai estar sempre abaixo de tudo. Aí a gente vai lá e sabota os nossos processos da vida, né? A gente se diminuir. E quando você vê a sua vida tá parada, ou tá pior, ou tá igual, você fala assim, o que aconteceu que minha vida tá assim? Minha vida tá igual, minha vida não anda. E tá tudo bem, tá, gente? Faz parte. 99% da população mundial é assim. Quem é perfeito que atira a primeira pedra, tá? Então, continuando aqui. A culpa, né? Então, a gente fala aqui, ó. Eu vou só repetir essa parte. Edificar-se no amor de Jesus permite com que a gente acesse os recursos de Deus que estão à nossa disposição. Então, é como se fosse uma coisa assim. Você está num lago, uma correnteza que quer te puxar para trás e nadando para ir para frente. Só que aí, o que acontece? Quanto mais você vai lapidando as virtudes, quanto mais você vai se envolvendo com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, estudando, né? O que a gente estuda aqui, quando a gente fala do pilar de religião do espiritismo, eu quero entrar um pouquinho também em alguns aspectos de dogma, até um olhar um pouco da psicanálise, para a gente entender os símbolos e tudo, dos rituais e tudo, mas quando a gente fala de religião, a gente está falando, tira toda essa questão dos rituais e dogmas, tudo, a gente está falando de seguir a Jesus, né? Quando a gente fala do cristianismo, que a gente segue o cristianismo aqui no espiritismo. Então a gente está falando de seguir o ensinamento de Jesus, que está lá na Bíblia, muito claro, né? Explicado o manual de Jesus para nós. Então o que acontece? Quanto mais você vai fortalecendo a sua fé, quanto mais você vai se ganhando confiança realmente. Olha os nossos pensamentos da semana passada. Que Deus é um Deus que pode operar o milagre. A hora que Ele quiser, Ele traz o milagre. Que Deus é um Deus que quer o melhor pra gente, o Deus do êxito. Quanto mais você fizer essa transfiguração dos seus pensamentos de negativo para positivo, mais você vai conseguir se fortalecer nessa correnteza, percebe? Então aquela história, aqui é o problema, aqui tá a gente se sentindo pequeno, mas quando você começa a se fortalecer em Deus, você vai crescendo, ó, crescendo, e aquele problema começa a ficar pequenininho, isso aqui já é coisa pouca, tá? Então realmente Deus vem muito aqui, que Deus ele é o colete salva-vidas, sabe? Quando a gente tá preso nessa correnteza, nessa maré, ele é o nosso colete salva-vidas, ele é o nosso bote, ele é o nosso caminho. A culpa, o quarto e último pecado do ego, a culpa. Quando você se sente indignado ou cheio de culpa, Deus jamais fluirá através de você, mas você pode recorrer a ele
para limpar a sua mente e o seu coração. As pessoas vão para o inferno por pequenos ou grandes pecados, pois já estão sem Jesus Cristo. Todo mundo precisa do perdão de Jesus, né? O sangue de Jesus cura todos os pecados, grandes ou pequenos. E aqui é muito importante lembrar da importância do arrependimento, tá? Ah, mas eu tenho uma culpa porque eu fiz uma coisa muito errada e Deus nunca vai me perdoar porque isso é absurdo. Mas o que acontece? Deus, ele não quer saber o que você acha. Ele quer saber o que você sente em relação ao erro. Se você realmente se arrepender no seu coração, Deus vai olhar e falar assim: aquele filho, aquela filha está pronto para conhecer a minha luz. Então ele vai virar aquela página e vai falar assim: olha, vamos colocar de lado por um instante o seu pecado. Venha seguir o meu caminho, que eu vou te conduzir para você evoluir o seu espírito. E no momento certo, e aqui trazendo aqui o olhar espírita, no momento certo nós vamos sentar, avaliar o que você cometeu, e você vai ter a oportunidade de traçar um planejamento reencarnatório para poder compensar aquele mal que você cometeu. Então, a gente também muitas vezes acha que um karma é um castigo, né? Mas eu sempre gosto de contar uma história que eu já contei para vocês em outras lives, de uma pessoa, de um espírito que ele foi um senhor feudal e ele tinha o prazer de quebrar as pernas dos seus escravos. Então, o prazer dele era, quando ele ia punir os escravos, quebrar as pernas dos escravos. Então você pensa assim, então ele vai reencarnar sem perna, ou ele vai reencarnar com uma deficiência na perna. Não, ele reencarnou como um médico ortopedista. Né? E aí muitas vezes é uma pessoa que trabalha muito e ganha pouco, muitas vezes é uma pessoa que faz muito trabalho de caridade, às vezes encabeça aí uma associação ortopédica que ajuda pessoas carentes que não têm condições de pagar, ou simplesmente faz parte do grupo de médicos. Só um minutinho, por favor. Do grupo de médicos dessa associação, e por aí vai. Então, não importa. Mas então eu só trabalho muito e ganho pouco, eu tô pagando karma? Karma tem começo, meio e fim. Karma tem começo, meio e fim. Faça sempre o seu melhor. Torne-se a sua melhor versão. E no tempo certo os caminhos vão se abrir. Mas lembre-se da importância de lapidar os pensamentos, como a gente viu na aula passada, e lapidar os sentimentos, como a gente está vendo hoje. Tá? E a importância do arrependimento. Deus sabe o que passa dentro da gente, né? Então, ao livrar-se do sentimento de culpa, o poder de Deus pode fluir. Todos esses sentimentos, pensa como se fosse assim, literalmente um cano, né? Um canal, onde Deus flui até nós. Aí você fica aqui, com ódio, com medo, com complexo de inferioridade, com culpa. E você cria o quê? Você cria um bloqueio. É como se você fosse entupindo, é igual entupir uma artéria com um monte de gordura. Então, esses sentimentos são a gordura da artéria que nos conecta a Deus, percebe? Então, quando você vai limpando o ódio, vai limpando o medo, vai limpando, né? É igual você pegar um diamante e jogar ele na lama. Jogou o diamante na lama. Aí você pega, se a lama estiver muito grossa, se ela não estiver líquida, tiver uma lama meio, quase uma terra pastosa, se você colocar uma bola de terra em volta do diamante, você não vai ver o diamante. Você vai ter que lavar aquele diamante, né? Vamos supor, você põe embaixo da água e vai lavando, vai tirando aquelas camadas de terra, de barro, e até que você chega no diamante. Então, é exatamente isso. Esses sentimentos, o ódio, o medo, o sentimento de inferioridade e a culpa são essa lama que suja, que turva a nossa alma, que turva a nossa luz. Então, o que será que é mais importante? Você cultivar o ódio pelaquela pessoa que te magoou, que te feriu de alguma forma, ou por uma situação da vida, que eu aposto minhas cartas que essa história de ódio por alguém tem a ver com alguma coisa mal resolvida da infância. Eu aposto minhas cartas nisso, tá? O medo, aquele sentimento de que a gente não é capaz, que a gente não tem valor, porque a verdade, o que é o medo? É o oposto da coragem. Quando a gente tem medo, a gente não reconhece a nossa capacidade, porque eu tenho medo de dar errado. Segundo, né? Terceiro, a inferioridade, que também é ligado a essas validações. Quem sou eu nesse mundo? Um nada, porque eu sou inferior a todo mundo. Será que você é inferior a todo mundo? Ou você não tem o seu lugar, que Deus criou para você?
E um belo dia Deus falou, essa pessoa vai nascer dessa mãe e desse pai. Não importa o que aconteça, é meu filho, é minha filha. E você tem o seu lugar no mundo, com o seu CPF, com o seu nome, com a sua data e hora de nascimento, com a sua história, com o seu planejamento de vida. E isso é importante para Deus. Imagina uma praia que você vai tirando um grãozinho de areia por dia. E um grãozinho de areia por dia. Uma hora vai acabar. Pode demorar 1000 anos. Mas eu te garanto com certeza absoluta que uma hora vai acabar. Assim também é cada filho de Deus. Imagina um mar que você vai tirar um copinho de água por dia. Um copinho de água por dia. Uma hora vai secar. Salvo, né? Porque aí vem dos lençóis freáticos, mas aí você tá repondo. Tô falando se você não repuser. Olha só que interessante, né? Onde a gente se repõe de Deus? Onde que a gente se nutre de Deus, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos. Ódio, medo, inferioridade e culpa. Quando devidamente curados, libertam os sentimentos, pensamentos e comportamentos que o permitem acessar todo o poder de Deus dentro de você. Você pode recorrer a esse poder para suprir todas as suas necessidades. Ao desobstruir o seu manancial inesgotável de recursos morais e espirituais, você dá a Jesus e a Deus a oportunidade de habitar em seu coração. Esse é você organiza a sua casa, limpa o seu quintal, limpa sua casa e fala, Deus, tá aqui, vem que a porta tá aberta para você. Allan Kardec, ao consolidar as leis morais no livro dos Espíritos, nos descortina os horizontes que o indivíduo pode alcançar se atender à lei divina ou natural. A reflexão sobre essas leis traz a consciência de que cada indivíduo pertence ao universo e qualquer ação, boa ou má, terá um reflexo positivo ou negativo sobre si mesmo. É a justiça divina e é o caminho natural, né, gente? É o caminho natural. Olhando por um olhar bem quântico, né, de matriz divina, a gente é uma tela, nós somos uma tela de energia, toda trançada. E é como se a gente... e aí tem lá, né, a física quântica, a mecânica quântica explica isso na questão do colapso de onda. Nós somos uma energia condensada. Só que essa energia, se ela tá mais parada, ela vibra menos. Se ela tá mais agitada, ela vibra mais. Os nossos sentimentos e pensamentos, eles determinam se a gente vibra menos, se a gente vibra mais. E a gente vai se afinizando com as camadas de vibração de acordo com o que a gente vibra. Por isso é tão importante a gente mudar aí, ter essa reforma de pensamentos e sentimentos. Então agora nós vamos para a nossa meditação. Vocês estão bem? Gostaram? Depois me contem aí se vocês gostaram. Vamos elevando o nosso pensamento. Fechando os olhos, sente seu deite-se confortavelmente. Para que nós possamos iniciar aí a nossa meditação de hoje. Você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares e você vai se concentrando cada vez mais. A sua mente consciente, a sua mente subconsciente e sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. Esse é o seu momento. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e uma bola de luz vai descendo em movimentos circulares, passando por todo o seu rosto, relaxando os músculos da sua face. E a todo momento você continua respirando e relaxando. Essa luz vai descendo pelo seu pescoço, garganta, ombros, vai relaxando todas as dores e tensões nervosas que você possui. E você agora relaxa e se concentra 10 vezes mais nessa meditação. Você agora relaxa o seu corpo 10 vezes mais e se concentra 10 vezes mais no som da minha voz e nessa meditação. E essa luz branca vai descendo por todo o seu corpo, vai descendo pelo seu tronco, suas pernas e seus pés. E você respira fundo e relaxa 10 vezes mais e se concentra 10 vezes mais agora. Sua mente consciente, sua mente subconsciente, sua alma vão te trazendo imagens, sons, sensações.
pensamentos, sentimentos e comportamentos na sua mente, para que você possa fazer o melhor aproveitamento dessa meditação. Essa luz branca que estava girando em movimentos circulares vai descendo pelas suas pernas, seus pés, vai atravessando todas as camadas do solo, como se formassem raízes de luz que saem dos seus pés e vão se encontrando com o centro da Terra. No centro da Terra, essa luz do diamante de energia vital vai subindo por todas as suas raízes, fortalecendo essas raízes que vão se ramificando ainda mais, como se você fosse realmente uma árvore se ramificando. E vai subindo pela sola dos seus pés. Na sola dos seus pés possuem terminações nervosas que vão subindo pelas suas pernas, subindo pelo seu quadril, vão irradiando para todos os seus órgãos, vão nutrindo seu intestino, sua bexiga, seus rins, seus órgãos íntimos, vão subindo seu baço, fígado, pâncreas, seu apêndice, vesícula, vão subindo pelo seu estômago, passando lá embaixo pelo seu diafragma, subindo pelo seu coração, pulmões, vai subindo por todos, irradiando por todo o seu sistema muscular, a sua força, o seu vigor, em todos os lugares onde você está cansado, esgotado, inflamado, sentindo dores no corpo. Essas dores vão sendo imediatamente canceladas agora, em 3, em 2, em 1. Em todos os lugares que você está se sentindo cansado, inflamado, com dores no corpo, essas dores vão sendo imediatamente canceladas agora em 2, em 3, em 1. Respira fundo. Deixe o ar circular a todo momento no seu corpo. Você respira, o ar sobe até o topo da sua cabeça e ele vai descendo até a sola dos seus pés. Mais uma vez. A todo momento você tem pleno controle do seu corpo, todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você se aprofunde ainda mais nessa meditação e você relaxa. Então você agora vai seguindo com essa luz que vem lá de baixo, subindo pelo seu pescoço, envolvendo todas as suas veias carótidas, vai subindo pela sua traqueia, passando pela sua língua, os nervos do seu dente, vai subindo pelo seu nariz, os canais olfativos, pelos seus olhos, os canais oculares, pelos seus ouvidos, os canais auditivos, e vai subindo para o seu encéfalo, envolvendo todo o seu cérebro, glândulas, toda a massa cinzenta. Lá no centro do seu cérebro vai irradiando uma luz branca que é o seu tálamo, que tem um processo de conexão profunda em todas as informações que você registra no mundo e o significado que você dá para elas, como você seleciona as prioridades da sua atenção. Então você respira fundo e do centro da sua cabeça vai saindo uma luz que vai para o centro do seu peito e você vai expandindo e ficando 10, 20, 50, 100 vezes mais agora. Do topo da sua cabeça vai saindo uma flor de luz irradiando e você vai expandindo e ficando maior do que o seu ambiente, maior do que a sua cidade, estado, país. Vai subindo e vai crescendo, vai subindo e vai crescendo. Vai vendo lá embaixo pequenininho o planeta Terra. Vai subindo e vai vendo lá embaixo pequenininho o sistema solar. Vai subindo e vai vendo lá embaixo, pequenininho, a galáxia. E você começa a ver multigaláxias lá embaixo. E luzes multicoloridas. Você vai acessando a frequência do Criador, de tudo que é. A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema que rege a vida de maneira autônoma. Então você vai acessando essa luz de Deus e ele vai envolvendo todo o seu corpo. E você agora vai concentrando a sua energia no seu coração. Concentra a sua energia no seu coração. E você vai agora criando, abrindo um vórtex de luz no seu coração. E você vai adentrando o seu coração. E dentro do seu coração você vai caminhando no jardim da sua alma. Vá observando no jardim da sua alma a história da sua vida. Você vai observando todos os momentos em que você sentiu ódio, medo, inferioridade e culpa. Você vai observando como se fossem imagens, como se fossem objetos, como se fossem fotografias de Polaroid. E você tem pleno controle do seu corpo. Estou com você agora. Você vai selecionar uma imagem de cada sentimento. Vai selecionar agora no jardim da sua alma
uma sensação, uma imagem que represente um momento da sua vida onde você sentiu muito ódio. É uma imagem, um objeto, uma palavra, uma sensação, uma cor, um cheiro, que você sentiu muito ódio na sua vida. E você vai agora trazendo essa situação para sua mão. Coloca vai segurando essa foto. Você vai agora juntar aí algumas fotos. Você vai caminhando no jardim da sua alma e você vai procurar uma outra foto de uma situação onde você sentiu muito medo. Muito medo, muito medo. E você vai vendo se vem uma imagem, se vem uma palavra, um cheiro. Fale sobre um momento onde você sentiu muito medo. Agora você vai pegar uma foto que fala sobre inferioridade. Um momento onde você se sentiu inferior, subjugado, humilhado, criticado, debochado, desrespeitado. Ou simplesmente um momento onde você queria realizar um sonho na sua vida e se sentiu incapaz. E disse para você mesmo, para você mesma, isso não é para mim. Mas não porque fatores não eram para você, mas porque você achava que você era inferior àquilo. Então você vai pegando essa foto e vai trazendo para você. Vai colocando na sua mão, vai juntando com a foto do ódio e do medo. E agora você vai procurar uma foto de uma culpa. Vai procurar uma foto de uma culpa, de uma situação onde você se sente culpada, onde você se acha responsável por um determinado resultado de uma situação, de uma circunstância, de algo que você disse, falou, fez, ou você não disse, não falou, não fez. E essa culpa, você vai trazendo ela junto com as outras fotos. E você vai juntando. Veja se vierem mais sentimentos, você pode ir trazendo mais sentimentos juntos. E agora você vai vendo a presença do Mestre Jesus à sua frente. Vai vendo a presença do Mestre Jesus à sua frente. Uma imagem muito iluminada, muito pura. E você vai entregar para o Mestre Jesus todas essas fotografias. Todo esse ódio, todo esse medo, toda essa inferioridade, toda essa culpa, você vai entregar para o Mestre Jesus. Entrega. E diga para ele, eu deixo ir todo o ódio. Onde você estiver agora, se quiser, você pode verbalizar. Eu deixo ir todo o ódio. Eu deixo ir todo o medo. Eu deixo ir todo sentimento de inferioridade. Eu deixo ir toda a culpa. Vá entregando para Jesus. Por mais que seja difícil, doloroso, é leve, tranquilo e permitido você desapegar e se libertar desses sentimentos. E você já sabe como? Já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, se libertando desses sentimentos. Diga a Jesus, eu deixo ir toda a culpa. Isso, vai deixando sair do seu coração. Limpa o seu coração. Aquela pedra cinza que tem no seu peito, deixa ir embora agora. Em 3, em 2, em 1. Tira essa pedra cinza do seu coração. Entrega para Jesus. Entrega, nem pensa, só entrega. Jesus, eu te entrego aqui a minha dor. Entrega tudo, 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 toda a sua angústia, todas as suas lágrimas, todas as suas dores e sofrimentos, todos aqueles momentos que você não foi ouvido, ouvida, todos aqueles momentos que você chorou sozinha, desamparada, desamparado. Entrega para Deus a tristeza, a solidão, a depressão, a angústia, as mágoas, os arrependimentos. Pode entregar todos aqueles sentimentos que você sofreu no centro do seu coração, naquele dia que você estava sozinho, sozinha, que ninguém nem imagina o que passa pelo seu pensamento, pelo seu sentimento nessas horas. Entrega toda a sua dor para Jesus.
Em 3, em 2, em 1. Respira fundo. Respira fundo e o mestre é tão generoso que ele vai acolher com tanto carinho. Diga para ele: eu deixo ir e sigo em paz. Mais uma vez, eu deixo ir e sigo em paz. Mais uma vez, eu deixo ir e sigo em paz. Jesus, então, em suas mãos, ele cria uma bola de fogo que vai consumindo todas essas fotos e vai libertando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. E a partir de agora, todo sentimento de ódio que já existiu ou exista ou venha a existir dentro de você, vai se transformar em amor divino. Todo e qualquer sentimento de ódio em você vai se transforma agora em amor divino. Todo medo se transforma em coragem, em clareza. Todo medo em você se transforma em coragem e clareza. Todo medo que você sente dentro de você agora, que você sente fora de você agora, todo medo que você sente ou pensa agora vai sendo imediatamente transformado em coragem e clareza. Você respira fundo. Em todos os lugares aonde você se sente pequeno, pequena, inferior, incapaz, que você acha que algo não é para você, todo esse sentimento de inferioridade vai sendo transformado agora em sentimento de autoestima equilibrada, amor próprio e sentimento de valor pessoal positivo. É leve, tranquilo e permitido que você troque a inferioridade pelo valor pessoal positivo. Você já sabe como já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, se amando, se respeitando, se admirando, se perdoando, se acolhendo. E agora todo sentimento de culpa que existe dentro de você vai sendo transformado em auto-perdão, em devoção, em consciência. Você respira fundo e sente o seu peito iluminando agora, iluminando de maneira bem leve. E você vai vendo à sua frente agora Nossa Senhora Mãe de Jesus. Ela vai estendendo as mãos com uma linda rosa branca, iluminada, iridescente, uma luz branca que sai dessa rosa, que quase cega a sua visão. E a Nossa Senhora vai te estender essa rosa. E você vai pegar essa rosa de Nossa Senhora e vai colocar no seu coração. Então você respira fundo. Todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos, processos bioquímicos e fisiológicos do seu corpo agora vão sendo envolvidos pela pureza do amor de Nossa Senhora e da paz de Cristo. Em todos os lugares que você ainda tem ódio, medo, inferioridade, culpa, agora vai sendo projetado o amor de Nossa Senhora e a paz de Cristo. Então vai visualizando aquelas cenas onde você sentiu ódio, sentiu medo, sentiu inferioridade, sentiu culpa. E vai visualizando, mentalizando a mão de Deus te segurando e te elevando. Respira fundo. E essa mão de Deus, agora você vai irradiando essa luz e essa mão de Deus para a sua casa. Vai irradiando essa mão de Deus. Ela vai espargindo luz para a sala da sua casa, para todas as salas da sua casa, os banheiros, quartos, piso, teto, paredes, objetos, para a cozinha, para o quintal, varanda. Toda a sua casa vai recebendo agora a luz e a mão de Deus. E como se a sua casa estivesse recebendo agora uma chuva de pétalas brancas. Sua casa vai recebendo agora uma chuva de pétalas brancas de pura luz, trazendo
completude, sabedoria, compreensão e solução de conflitos. Completude, sabedoria, compreensão e solução de conflitos. E agora, libertado desses sentimentos, com a paz no seu coração, você vai ver à sua frente um espelho. Você vai ver à sua frente um espelho e você vai olhar para esse espelho e vai ver a sua imagem nesse espelho. Você vai vendo como é que está a sua imagem nesse espelho. Depois de você ter passado por esse processo, você está mais leve? Como está o seu rosto, o seu corpo? Você está com a cabeça erguida, ombros eretos? Qual é a sua roupa? A partir do momento que você se liberta do ódio, do medo, da inferioridade e da culpa, muda alguma coisa na maneira como você se veste, no seu cabelo, no seu sapato? Quem é você, livre desses sentimentos do ego? Então a sua versão do espelho olha para você e fala: eu vou te guiar para chegar até aqui. E ele sai do espelho, sua versão do espelho sai do espelho e se integra a você, te abraça e fala no seu ouvido: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão, eu te perdoo e eu te aceito exatamente como você é. E você abraça, mão com mão, cabeça com cabeça, ombro com ombro, até a unha da mão vai acoplando. Costela com costela, coluna com coluna, respira fundo. Todos os seus órgãos físicos, espirituais, perispirituais vão sendo regenerados, revigorados, revitalizados, rejuvenescidos. Você respira fundo e eu vou contar até 3. No 3 você pode abrir os seus olhos. 1. Vai mexendo o seu corpo. 2, com um sentimento gostoso de paz, alegria, bem-estar. E 3, vai abrindo os olhos para viver um novo dia. Como é que vocês estão se sentindo? Shirley, bom dia. Eu não vi você aqui durante a live, eu vi que você entrou, aí você não aparecia mais para mim. Você ficou a live inteira aqui assistindo? Me conta se você gostou, como é que você tá, querida. Meninas amadas da minha vida, vou fazer a leitura de hoje. Vão retornando para viver uma vida maravilhosa, com muita paz, com muito amor de Jesus, livre de dores, dessas angústias, desses ressentimentos. Eu vou ler aqui esse livro maravilhoso, Abrindo Portas Interiores, né? Deus conversando com a gente, hoje, dia 9 de julho. Vamos lá? Para entrar no ritmo de vida, primeiro você tem que aprender a arte de se aquietar. Porque quanto mais quieto você ficar, mais claramente você poderá refletir as qualidades de sua alma. Como é fácil culpar o seu ambiente, a sua situação ou as suas condições pelo estado em que você se encontra. Olha o começo da nossa live hoje, né? O outro não teve gratidão pelo que eu fiz. O outro não ajuda da forma que eu esperava. O outro, a responsabilidade é do outro, percebe? Está mais do que na hora de parar de agir assim e entender que a culpa é somente sua. Quando você procurar e achar a paz e a quietude interiores, nada nem ninguém conseguirá perturbá-lo ou tirá-lo do eixo. Olhe à sua volta, olhe para a beleza e a perfeição da natureza. Tudo na natureza está no mesmo ritmo. Existe uma perfeita lei e ordem em meu universo. Nada está fora do tom. Existe um momento certo e uma razão para tudo. E o meu universo está ao alcance de todas as almas. Basta se harmonizarem com ele. Portanto, flua com ele, seja parte da lei e da ordem do meu universo, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, que eu tenho muita fé, é na obra de Deus. Tudo que existe é obra de Deus. Eu e você somos obras de Deus. E Deus criou tudo para existir e não para sucumbir, para crescer, para expandir, né? Então a gente vem de Deus com uma consciência
mínima, básica, e essa consciência vai crescendo ao longo das encarnações, ao longo dos diferentes reinos, né, que a consciência coletiva vai passando até ela se individualizar e chegar nessa consciência hominídea que nós somos hoje. E então a gente vai expandindo essa consciência, crescendo, passando aí pelos níveis evolutivos, né, saindo do primitivo para provas e expiações, onde estamos, indo de provas e expiações para regeneração, que estamos caminhando, depois os mundos felizes, mundos angelicais, e até acessar. E qual o objetivo? É Deus expandir, né? Uma vez eu vi um filme muito ruinzão assim, e falava sobre vampiro, tudo. Aí eu perguntei para os meus mentores se existia, né? Às vezes, sei lá, numa floresta, num lugar bem remoto, esse tipo de ser, né? Enfim, né? E aí eu faço umas perguntas meio aleatórias. E aí os mentores falaram assim, não, porque tudo que existe, porque um ser desse, ele seria uma ameaça à raça humana. E tudo que existe no planeta Terra foi criado para a existência da raça humana. Então, por mais que, mas o mundo vai acabar, mas o mundo tá difícil, mas é guerra, mas mas nós estamos aqui, entendeu? Ah, mas não sei o que vai diminuir pela metade a população mundial. Nós estamos aqui, entendeu? Então, assim, pode perceber que toda a história bíblica, né? Ah, Deus fez o grande dilúvio, pediu lá para Noé, para fazer a arca de Noé, para poder colocar um parzinho de cada animal, mas ele deixou Noé, entendeu? Então, assim, tem todo um processo aqui de vida em abundância. E realmente esse entendimento, né, de Deus, através dos ensinamentos de Cristo, é o que vai nos levar a acessar com plenitude essa consciência da vida em abundância. Eu quero agradecer muito a todos vocês por estarem aqui. Eu vou compartilhar que na minha meditação foi muito interessante, porque o ódio, eu não vi, praticamente não encontrei nada, sinceramente. Eu acho que condiz com a minha personalidade, eu também trabalho muito isso, né? Medo e inferioridade eu consegui identificar mais ou menos o que eu tenho, mas uma coisa que me chamou a atenção foi a culpa. Eu vou compartilhar para vocês. Na hora da culpa, foi muito louco. E isso eu vou trabalhar em mim, tá? Terapeuticamente, eu tô compartilhando porque olha pra gente entender que essas meditações, elas servem pra gente olhar com carinho, eventualmente refazer a situação até limpar, a meditação até limpar. Foram várias fotos. Era assim, tipo, a hora da culpa, eu fui pegando fotos e cheio do braço de foto de culpa. Eu falei, nossa, eu devo sentir culpa. Então, olha só que loucura o que é a nossa mente, tá, gente? Tô compartilhando isso pra gente ver. Não sei se vocês viram ou sentiram alguma coisa. Quem quiser compartilhar depois pode compartilhar. Mas é uma emoção. Mas vamos em frente, que é justamente isso, percebe? A gente tem que limpar. O que é o milagre, né? Eu falei isso na semana passada. Isso veio uma consciência muito grande pra mim quando eu fiz o Rosário do Frei Gilson. Porque o milagre é você reza. Por que uma pessoa reza e recebe a bênção e outra reza e não recebe a bênção, né? Tem uma série de fatores, mas também porque a cada oração que você faz, você vai limpando o ódio, o medo, a inferioridade, a culpa. Os sentimentos que estão embotando a capacidade de você acessar essa bênção. Então ore mesmo, insista, persista, continue no caminho do bem, no caminho da luz, não importa se tiver um mar de lama à sua volta, se o mundo inteiro estiver contra você, persista na sua fé, porque vale a pena, vai valer cada lágrima que você derramar, cada gota de suor e de sangue que você derramar. Mas que Deus nos abençoe para que nós possamos seguir o caminho mais leve, mais elevado e possamos levar muitas pessoas com a gente, tá bom? Graças a Deus. Vamos agradecendo as equipes espirituais que estão aqui com a gente, pedindo aos nossos mentores pessoais que possam nos acompanhar ao longo dessa semana. Lembre-se que eles aguardam a gente pedir, porque nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, peça aos seus mentores, pedindo aos nossos mentores espirituais que possam nos acompanhar ao longo dessa semana, nos trazendo sabedoria no nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar esses ensinamentos, né, para melhorar efetivamente a nossa vida, nossos relacionamentos e conquistar as conquistas que Deus tem programado para nós.
Beijo, gente. Amo vocês. Se deixar, vou ficar aqui o dia inteiro, hein? Vamos arrumar mais um texto, vamos arrumar mais uma coisa aqui, tá bom? Sexta-feira tem mais. Então, aguardo vocês. Nós temos o episódio 2 da nossa live de comunicação PNL. Nós vamos falar sobre as estruturas do pensamento. Ó, como tudo se conecta, né? Nós somos seres integrados. Não existe só a razão e só a emoção. Não existe só o material e o espiritual. Tudo está conectado e integrado. Beijo, gente. Amo vocês. Tchau.